Recentemente, alguns atores começaram a debochar do Evangelho de Cristo. Só que não são sarros, apenas brincadeiras, simplesmente estão usando o nome de Deus, usam a figura de Jesus falando palavrão, coisas que nunca aconteceram. Sempre teve um limite para essas brincadeiras, né? Sempre havia um respeito. Você não precisa desmerecer a religião da pessoa ou fazer esse tipo de coisa porque você simplesmente não acredita ou simplesmente porque você é um comediante. A comédia tem um limite, né? Ela tem que ter um limite. Você não vai fazer brincadeira com pessoas que acabaram de morrer, o apresentador Gugu, esse tipo de coisa. Então, a comédia tem que ter um limite. E chegou um ponto em que nós sabemos pela Bíblia que os homens seriam escarnecedores, teriam tudo isso daí. Nós sabemos isso, mas nós temos as ferramentas e a ferramenta é dialogar. Nós temos condição de dialogar e dizer não, isso não. Porque daí para onde que pode seguir esse tipo de brincadeira? Para onde pode prosseguir, né? Eu sei que o evangelho no Brasil, por parte de muitas igrejas, é uma piada, realmente uma piada de mau gosto, como eu sempre preguei aqui. Tem muitos falsos pregadores, né? Muito pregador que só está ali roubando e não acontece nada com eles porque eles são envolvidos com a maçonaria, com a política, são protegidos desses caras, né? São fonte de voto, fonte lunática de voto, porque os cristãos se deixam manipular por essa gente, né? Só que nós estamos todos aprendendo a lidar com esse tipo, com essa raça de gente, né? Nós estamos aprendendo a lidar com eles. Então, galera, é muito errado isso. Realmente a igreja tem que se levantar e dizer, não, isso não pode ficar dessa forma, não pode. Uma coisa é você... esses dias o Marcelo Adnet fez o CD Legião Umbanda. Você pode ver que ele brincou com a religião, foi uma coisa saudável, foi uma coisa interessante, engraçada. Em nenhum momento ele maculou a imagem ali dos ubandistas, né? Em nenhum momento. Você vê que foi uma brincadeira, todo mundo riu. A brincadeira, a comédia tem um dos seus limites, ela tem os seus benefícios para a saúde humana, para trazer o bem-estar, para trazer aquela questão também de as pessoas não ficar simplesmente somente sérias, só. É descontração, é brincadeira, é coisa do mundo mesmo. Então, em nenhum momento pegou ali um orixá daquele ali e fez ele falar palavrão, ou alguém xingou, ofendeu ele. Em nenhum momento isso acontece, né? Agora, quando se trata da parte do cristianismo, eles estão ultrapassando os limites. E isso é de agora, né? Acreditar na Bíblia é maluquice. Sim, somos loucos por Cristo, porque nós acreditamos em alguém que a gente não vê, não vimos, né? E em todo um conjunto bíblico que não se apresenta, porque Deus, ele que produz isso no nosso coração. Não foi uma produção nossa, pessoal, né? Não foi uma produção nossa, foi uma produção divina, né? E a gente não tem que ficar provando, tentando provar, como dizia na música do Renato Russo, tentar provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém, né? E mesmo assim já estava provando. Nós não precisamos tentar provar nada para a humanidade. Nós precisamos conhecer a Cristo, viver com Cristo, pregar a palavra de Deus como Jesus Cristo ensinou. Se não aceita você naquela casa, sacode a sandália e vai embora. Acho engraçado, o ser humano, ele acha que Jesus vai ter que fazer um milagre, vai ter que fazer muita coisa para convencê-lo, e Deus não está nem aí para esse tipo de coisa, porque ele não está nem aí. Ele não está nem aí. O evangelho é um convite. Você pega o convite, você é convidado para um casamento, você quer ir? E se você não quer ir, fica em casa. Nunca Jesus forçou as pessoas a segui-lo. Nunca. Ele sempre disse assim, assim, assim. Tem que ser assim, assim, assim. Essas são o preço. Esse é o preço a se pagar. Quer vir? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e me siga. Aquele que quer. Em qualquer momento você pode desistir dessa ida. Você sabe que você terá muitos prejuízos. Você sabe qual é a bênção que ele aguarda. Então, você acha que Deus vai se sujeitar ao ridículo ser humano? Esses dias o cara postou que
quando ele está ele tá tão na presença de Deus que ele não se sente inferior a Deus, sendo que a própria Escritura diz que a nossa justiça são como trapo de imundície, como o absorvente da mulher menstruada, né? Posso dizer assim. Então, cara, é uma loucura o que nós estamos vivendo, porque é tanta palhaçada, é tanta bobeira, cara, é tanta... Outro dia uma mulher pregando, ela disse que o pastor era gordo, né? E ele não... a vida dele, a banha dele, vou dizer bem assim mesmo, porque tem que ser assim, não condiz com aquilo que ele prega. Gente, é tão desnecessário, tão ridículo você ouvir pessoas e ter muitos seguidores desse tipo de gente lunática, né? Porque se afiliam a essas pessoas com uma certa afinidade. Eu não sei o que essas pessoas falam. Ah, mas é porque naquele momento que eu estava angustiado me ajudou. Gente, se eu um dia te ajudar com a pregação da palavra e de manhã ou depois eu fizer uma besteira, não tem afinidade nenhuma a mim. Não tem afinidade, porque se eu preguei apenas o que era minha obrigação de fazer. Se eu errei, o erro também é só meu. O evangelho não tem nada a ver com isso. Então tem que ser dessa forma, mas as pessoas ficam se ligando. O apóstolo Paulo, ele disse: se eu pregar um evangelho que vai além das escrituras, considere-me como um louco. Se eu, ou ainda um anjo descer do céu, pregar um evangelho diferente que já foi posto, considere maldito. Me considere maldito, considere o anjo maldito. Não existe um evangelho diferente. O que existe são manipuladores. Porque se a gente se centralizar no ensinamento completo, direitinho, a gente desmistifica, mostra para todo mundo quem são esses falsos pregadores, porque eles não conseguem se manter na verdade. A diferença entre um falso pregador e um verdadeiro é que os falsos não conseguem se manter, porque a verdade fala das falcatruas dele mesmo. Então ele não consegue ganhar dinheiro com o evangelho, sendo um evangelho puro, verdadeiro. Então, galera, é isso aí que eu tinha para falar, tá falido.